Para deixarmos o... Ok, pessoal, nós vamos só finalizar a primeira parte. Vamos explicar uma coisinha. Por mais que eu esteja aqui procurando justificar sofrimento, é importante que saibamos que o nosso sofrimento nós podemos justificar, mas quando o nosso próximo está sofrendo, temos que fazer o possível, impossível, para aliviar o sofrimento do próximo. Podemos justificar o nosso sofrimento, mas não devemos justificar o sofrimento do próximo. Em vez disso, nós temos que fazer o possível e o impossível para poupar sofrimento ao próximo. Voltando àquela história, só para finalizarmos, entendermos um pouquinho do que está acontecendo com o povo de Israel e, por extensão, com toda a humanidade. Esse Rabi Ishmael Cohen Gadol, a filha do imperador romano Adrianos, eu acho, não tenho certeza, ela gostou muito do rosto do Rabi Ishmael Cohen Gadol, aí o imperador falou, minha filha, você não pode ficar com ele, porque ele será morto, mas eu vou te dar um presentinho. E ele foi lá, através dos carrascos deles, eles arrancaram o rosto do Cohen Gadol, ele estando vivo. Passaram lâminas e arrancaram a pele do rosto. Ele deu um grito, esse grito foi ressoado, ele se expandiu por todos os mundos espirituais, porque ele era um grande tzadik, até as alturas. E aí chegaram os anjos e perguntaram para Deus, Senhor do mundo, esse é o estudo da Torá, a devoção a Deus, e essa é a recompensa? É ser martirizado com um sofrimento tão grande, tendo o próprio rosto arrancado, o próprio rosto arrancado vivo, etc. Um tzadik tão grande como esse. Então, eles falaram próximo de um conceito místico cabalístico que é trazido no Talmud, chamado de pargot, uma espécie de cortina. É o limite entre a consciência, a individualidade e a luz infinita de Deus. Aí vem uma voz de trás do pargot, dessa cortina, entre aspas, e disse o seguinte, se vocês continuarem a falar, eu vou ter que retroagir o mundo como antes dele ter sido criado, o absolutamente nada. Então, um rabino uma vez foi explicar essa passagem talmúdica, onde Deus fala que se continuarem a inquiri-lo, ele iria destruir a tudo. Não, ele explicou com uma parábola, que havia um rei, que ele ia fazer uma grande festa, e o alfaiate pessoal dele, o costureiro, era um judeu e era amigo pessoal, amigo íntimo do rei. Então o rei pediu a esse judeu, que era amigo dele, que fizesse todas as roupas de todos os membros da família real para aquele grande evento. Ele realmente fez roupas maravilhosas. Só que um conselheiro do rei, que era antissemita, que não gostava de judeus, segredou para o rei e criou uma intriga, dizendo o seguinte, olha, o seu amigo, o alfaiate, ele roubou tecido, ele roubou pano do senhor, Vossa Majestade. Ele deveria ser condenado, punido, penalizado. O rei achou meio estranha essa história, ele conhecia muito bem o amigo íntimo, que ele era honesto. De qualquer forma, ele ficou balançado, né, no seu sentimento em relação ao amigo, e ele foi falar com o amigo, com o alfaiate, perguntando se ele não pegou tecido a mais, muito mais tecido, que foi encomendado do que aquele usado nas roupas para os trajes de todos os membros da família. Aí o que respondeu o judeu? Ele falou o seguinte, Vossa Majestade conhece muito bem o meu trabalho. Se Vossa Majestade está desconfiando de mim, não há problema. Eu usufruirei os mesmos tampos de madeira
aquelas mesas enormes que o rei me disponibilizou para eu fazer os trajes, as roupas. Eu abrirei todas as roupas, todas as costuras, e na frente do rei, e na frente de pessoas da confiança do rei, vamos medir todos os tecidos. Eu vou comprovar para o rei que não levei sequer um pedaço de renda a mais do que todas aquelas rendas usadas no vestuário de todos os membros da família real. O rei, quando viu que o judeu tinha se prontificado a fazer isso, ele falou, não precisa fazer isso. Eu confio em você, é intriga mesmo, eu confio perfeitamente em você. O rabino, com essa parábola, explicou aquilo que Deus falou para os anjos. Se vocês insistirem um pouco mais e me inquirindo por que Rabi Ishmael Cohen Gadol está sofrendo dessa forma, eu vou ter que retroagir no mundo desde o início, desde o Gênesis, desde o começo, porque a única forma de vocês entenderem nos desdobramentos espirituais de todo o mecanismo do universo e dos infinitos mundos espirituais, por que eu tive que fazer isso nessa ocasião? Então, futuramente, nós vamos entender tudo isso. E haverá um termo para todo o sofrimento, a pronta revelação do Mashiach, e essa data de Tisha B'Av, que todo esse período é um período de luto, mas ao mesmo tempo de introspecção, porque assim como nós temos a mitzvah de entrarmos no luto de Tisha B'Av, de 9 de Av, onde evitamos fazer certas coisas, principalmente comer e beber, etc., temos a mitzvah de sair do luto. E o sair do luto definitivo vai ser com a pronta revelação do Mashiach. Há uma história famosa de que um animal gritou de uma forma extraordinária no mesmo dia da destruição do primeiro templo. E primeiro ele gritou, e aí um árabe, dono do animal, falou para outro, uma vez inquirido, falou, por que ele está gritando esse animal dessa forma tão impressionante? Aí o árabe falou, que era, na verdade, o Eliyahu Navi, esse árabe, ele falou, porque acabou de ser destruído o templo, a distância daquele estava no campo. E o animal deu um outro mugido muito forte, extraordinário, muito alto. Não é normal um animal dar um grito desses decibéis, desse volume. Aí o árabe falou, o animal está gritando de novo, porque nesse momento nasceu a alma do Mashiach. A primeira vez que a alma do Mashiach veio para o mundo para poder se revelar potencialmente no maior tzadik da geração, foi no dia de Tisha B'Av, ou seja, Deus já mandou para o mundo a cura mesmo antes da enfermidade. Junto com a destruição do primeiro templo, Hashem já mandou, a partir da destruição, o conceito de Mashiach. O Rebbe de Lubavitch, o líder máximo da nossa geração, procurou nos conscientizar que com atos de bondade e solidariedade humana, estudando assuntos de Mashiach e Geulah, o mais rapidamente possível, nós teremos desenfreado o processo irreversível e irrefreável da revelação da era messiânica, do mundo vindouro, de Mashiach e, subsequentemente, da ressurreição e, subsequentemente, da revelação do próprio Criador no mundo, nesse plano físico e material, um Deus que não tem cara, um Deus que não tem corpo, mas que nós vamos ter uma percepção dele maior ainda do que a própria visão, a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, se Deus quiser. Se o Mashiach se revelar antes do Tisha B'Av, então não vamos precisar nem jejuar. Então vamos torcer para que isso ocorra antes, e essa data futuramente vai se transformar numa data de grande alegria, de grande júbilo. Os sábios falam que essas 3 semanas que começam com 17 de Tammuz, 17 de Tammuz vai ser um Yom Tov, vai ser um dia festivo. As 3 semanas vão ser de Hol HaMoed, dias semifestivos, e vão culminar com a data mais alegre de todo o calendário judaico, que vai ser a data de Tisha B'Av, quando as lágrimas se transformam, as lágrimas de tristeza se transformarão em lágrimas de emoção, em lágrimas de alegria, a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, se Deus quiser. Amém. Nós vamos abrir agora, vamos pedir
Se alguém tiver alguma pergunta, a participação de todos. Os microfones já foram abertos. Pessoal, com vocês têm a palavra agora, por gentileza. Nós estamos com o número de participante número 17, talvez junto conosco. 17 é a gimátria, a numerologia da palavra Tov. Tov significa bom. Então, número bom. Então, vamos aproveitar para fazer perguntas boas e eu vou me empenhar para tentar respondê-las de uma forma boa e positiva. Por gentileza, tenham a bondade. Alguma dúvida? Ravi, aqui é o Leandro Luz. Como vai, Leandro? Tudo bem? Maravilha. Você veio aqui com a sua luz iluminar a nossa aula, por favor. Sim, eu espero. Ravi, muito bom esse estudo que você passou hoje. É muito profundo, né? E bem reflexivo. Eu queria falar a respeito de Tisha B'Av. Ele tem algum segredo? Por que essa data é tão forte de calamidade, assim, que... E qual é ele é um Hukim ou ela tem um segredo profundo? Justamente nessa semana temos toda essa calamidade, esse peso, né, que nós vivemos, todo esse aspecto da nossa história que nós vivemos. Tem alguma coisa, tem uma resposta, assim, para a gente conseguir... Então, sim. Muito boa pergunta. Vamos procurar responder. Antes de mais nada, há uma hora atrás, eu pedi uma brachá para alguém, para as cartas do Rebbe, e saiu a seguinte resposta. Era uma carta de Adar. Adar é o mês da alegria. Adar é o mês da alegria. E alguém lá, era um rabino que participava de um tribunal rabínico. Ele era o Av Beit Din. Av Beit Din é o rabino principal do tribunal rabínico. Ele é chamado o pai do tribunal rabínico. E a palavra pai em hebraico é Av. Aí o Rebbe começa a dar uma série de explicações sobre a palavra Av. Acontece que nós estamos no mês de Av. Olha que curioso. A carta do Rebbe, do mês de Adar, ele começa a dar explicações para o rabino sobre o que é Av Beit Din. Beit Din, a principal palavra, Beit Din é a casa da justiça. Din está ligado com severidade. E Av está ligado com piedade. Av Beit Din, o chefe de um tribunal rabínico, ele tem que conciliar bondade com severidade, piedade com restrição, com aplicação da lei. Então, olha que interessante. Essa explicação eu tive há uma hora atrás de uma carta de Adar. Por que a carta era de Adar? Porque Adar é o mês da alegria. E Av, à primeira vista, é o mês do luto, da introspecção. E por que veio a carta de Adar? Porque futuramente o Av vai ser revelado conforme essa explicação de uma carta do Rebbe do mês de Adar. Então, o nome da data é o significado mais profundo. Tisha B'Av, 9 de Av. O que é 9? 9 é o valor numérico. Tem dois tipos de gimátria, de numerologia. Tem a numerologia normal, que leva em consideração a unidade, as dezenas e as centenas. E tem a numerologia pequena, chamada Gimátria Ktaná, que só leva em consideração a unidade e não as dezenas e centenas. Dezenas e centenas são cortados zeros. Então, vamos ver a palavra Emet. A palavra Emet, o Aleph vale 1, o Mem vale 40, tira o zero, corta o zero, então 40 vira 4, e o Taf vale 400, corta os dois zeros, 4 também. Quanto que é 1 mais 4 mais 4? 1 mais 4 mais 4 dá 9. Então, 9 é o valor numérico da palavra Emet, que significa verdade. Por que ocorreu tudo isso no dia 9? E ocorreu do mês de Av. Av, então, o Av lembra o Av Beit Din. Olha que interessante, a explicação eu não sabia até uma hora atrás, que eu li uma carta do Rebbe. Que Av Beit Din, que é o rabino principal do Beit Din, ele é Av, ele é pai, um pai tem piedade do filho, mas ele é do Beit Din, do tribunal. O tribunal, por um lado, ele é rigoroso. Por outro lado, o principal juiz é chamado de Ab, de pai. E pai é bondade, é piedade. Um pai, ele quer o bem do filho.
Então, o segredo que tem por trás da data do Af, olha que eu estou impressionado. Isso eu estou falando para vocês agora, eu li em poucas linhas, há 1 hora atrás, que eu nem sabia disso. Eu nem sabia, nem tinha pensado sobre essa explicação. Talvez o Rebbe me revelou há 1 hora atrás, numa carta, para eu estar aqui compartilhando com todos vocês. Qual é a ideia de 9 de Av? É a verdade do Av, é a verdade do Pai. O Beit Din, Hashem julgou o povo de Israel, julgou a humanidade, e a consequência foi esse sofrimento intenso nessa data de 9 de Av. Mas 9 está ligado à palavra verdade. Mas, afinal, a verdade está oculta, como é chamado no Zohar, esse mundo é chamado de Alma de Shikra, Olam Shel Sheker, o mundo da mentira. Cadê a verdade? Então, essa data de 9 de Av, pelo sofrimento intenso associado a ela, está ligado à verdade. Mas que verdade? A verdade do Af. O que é Av em hebraico? O nome desse mês? Pai. Abba é papai, mas Af é pai. E como é o nome oficial desse mês? Que é trazido nos documentos, como Ketubá, o contrato nupcial, ou Get, o documento de dissolução do casamento, do divórcio. Lá não pode ser escrito só Af. Tem que se escrever Menachem Af. O nome desse mês é Menachem Af. Menachem significa aquele que consola. Número 1, nós consolamos o nosso Pai Celestial porque o templo foi destruído, mas o povo foi poupado. Houve grandes matanças do povo de Israel, mas nós estamos aqui firmes e fortes. Então, nós consolamos o Pai. Existe outra ideia, que o Pai nos consola. Como que ele nos consola? Com o nascimento do Mashiach nessa data, pela primeira vez na destruição do primeiro templo, na mesma data, e também, particularmente nessa geração, sentimos mais do que nunca, pelo decreto do líder da nossa geração, que somos a geração do Mashiach. Então, essa data não está ligada somente com a destruição dos templos e todas as destruições que se sucederam, tiveram lugar depois da destruição dos templos. E eu vou finalizar essa explicação com uma pergunta que o Rebbe faz nos pronunciamentos, ensaios dele sobre a Torá. O Rebbe fala o seguinte: há uma proibição de qualquer indivíduo judeu ocasionar a quebra de qualquer componente do templo. O judeu é terminantemente proibido de ocasionar qualquer prejuízo e quebra a qualquer componente do Beit HaMikdash. E essa ordem vem de Deus. Aí o Rebbe pergunta, como pode ser? Parafraseando os sábios, como pode ser que Deus proibiu os judeus de quebrarem o templo se o próprio divino foi lá pessoalmente e destruiu os 2 templos? Boa pergunta. Que contradição. Os judeus foram proibidos de ocasionar prejuízo e quebrar qualquer peça, qualquer mobília, qualquer parte do templo. Essa proibição vem de Hashem, e, no entanto, veio Hashem e destruiu os 2 templos. Existe a ideia de que tudo que Hashem pede para nós fazermos, ele também faz. Mas aqui é uma outra consideração, explica o Rebbe. Existe uma halachá, uma lei judaica em relação ao Shabat, que pode-se quebrar uma coisa. O que não pode se fazer no Shabat? Quebrar uma coisa pode, no Shabat. O que não pode se fazer no Shabat é demolir. Não pode ser demolido uma casa. Ou demolido a parte de uma casa, uma parede, não pode ser demolida. Por quê? Demolição é uma forma de preparação para a construção. Quando vão construir um prédio, eles chamam uma empresa de demolição para porem abaixo as casas que estão ocupando o lugar do prédio. Primeiro, a demolição das casas, e depois a preparação do terreno, e depois vem a construção do prédio. Os judeus são proibidos de ocasionar prejuízo para o templo, porque não necessariamente eles vão conseguir consertar, e não é com a finalidade de aprimorar o templo, somente quebrar. Agora, Hashem destruiu os 2 templos para construir, não foi uma destruição,
foi uma demolição para preparar o terreno, não o terreno físico, o terreno espiritual, para vir o terceiro templo, esse sim, definitivo e indestrutível. Então, demolir é proibido em Shabat. Por que demolir é proibido em Shabat? Porque é o começo da construção. Se nós queremos construir algo bem maior, há necessidade de primeiro demolir aquilo que tinha anteriormente. Toda essa destruição envolvendo sofrimento para o povo de Israel é uma forma de demolição, preparação do terreno, não só o terreno físico, particularmente o terreno espiritual, para a reconstrução do templo, e aí sim, o terceiro templo, que será o definitivo, indestrutível, a qualquer momento, se Deus quiser. Mais uma pergunta, pessoal? Rabino? Oi, é o Gabriel. Eu estava já estranhando que você ainda não tinha se manifestado, mas pode falar agora. Rabino, a minha pergunta é assim, quando os templos foram destruídos, Sim. por que eles não puderam, assim, devido a esse acontecimento, eles não puderam executar os sacrifícios individualmente, como faziam antes, assim? Então, há uma proibição. Na verdade, a partir antes de existir o templo, poderiam fazer sacrifícios fora do templo. A única exceção foi o profeta Elial Navi, que no cume do Monte Carmelo, Monte Hara Carmelo, ele fez lá um corban e ele acabou vencendo os falsos profetas, os Neviei Abal, os profetas do Baal, né, do Baal em hebraico, etc. Também teve uma outra exceção, teve um pequeno templo em Alexandria, que durou 150 anos, já comentei aqui, etc., chamado Migdash Ronió, o templo de Ronió. Ronió era um Cohen e fugiu à corrupção do templo sagrado de Jerusalém, são exceções. Mas havia uma proibição e essa proibição nunca foi cancelada, porque a partir do momento que o templo foi edificado em Jerusalém, todo o trabalho de trazer oferendas e sacrifícios foi totalmente ligado e relacionado com o templo, a ponto de que, quando a destruição do templo, não foi só a destruição do templo, se seguiu a destruição dos dois templos, a desarticulação da comunidade judaica. Houve a expulsão. Os judeus foram expulsos com a destruição do primeiro templo e do segundo templo. O segundo templo ainda demorou um pouco mais, houve uma mortandade total e nunca mais os judeus puderam se reorganizar. E fica prevalecendo a ordem original, que é da proibição de trazer korbanot, sacrifícios, fora do templo. Então, eles vão ser somente restituídos conforme as profecias, e Yermial, Jeremias, o Ishaial, Isaías, Yehezkel, Ezequiel, etc., são os três grandes, entre outros profetas, de que o trabalho todo do templo será restituído quando o próprio templo for reconstruído a qualquer momento, se Deus quiser. Mais alguma pergunta, pessoal? Vamos aproveitar aqui a ocasião. Mais alguma perguntinha? Eu tenho que Fala, Gabriel. Não, só... Quem está falando agora? Sou eu mesmo, Leandro. Só quero agradecer Leandro, fala. pela essa explicação maravilhosa que você deu. Eu fiquei fascinado. Conexão correta. Eu também fiquei fascinado. Não saiu da minha boca, mas não fui eu, não. Eu também fiquei fascinado. Maravilha. Ravi, sobre o Bar Kokhba, o que faltou ele para se tornar o Mashiach? Faltou algum ponto para ele chegar no ápice, para receber Eu vou contar uma particularidade. Naquela época, Rabi Akiva o anunciou como candidato a Mashiach, e todas as centenas de sábios da época da Mishnah não teve um pio, porque, em geral, os sábios discutiam com Rabi Akiva. Naquele momento, ninguém deu um pio. Todos concordaram. Foi a única unanimidade dos sábios, quando Rabi Akiva apontou Bar Kokhba como o provável Mashiach. O mundo não estava preparado ainda para o evento do Mashiach. Infelizmente, um líder da estatura espiritual de Bar Kokhba, ele acabou por conta, talvez, do nervosismo dele diante da guerra, etc., ele acabou decaindo da sua grandeza. Para ele ser o Mashiach, ele não era só um valente guerreiro. Ele sabia toda a Torá, ele tinha uma iluminação total da alma, ele podia até se transportar para os mundos espirituais. Ele era um dos líderes da geração. Se ele se revelasse como Mashiach, ele suplantava o líder da geração, que era o seu próprio tio. Mas ocorreu aquela intriga e
o assassinato do tio, e ele decaiu da sua grandeza, porque o mundo não estava preparado e porque já viu o decreto divino que a cidade de Betar e Bar Korvá haveriam de tombar diante dos romanos. Isso aqui já tinha sido decretado. Mas agora, diferentemente, o líder da nossa geração, porque o verdadeiro Mashiach, ele vai com... eu já expliquei aqui anteriormente que a liderança do povo de Israel está polarizada em 4 pessoas. A liderança do povo de Israel. Ela está polarizada na figura do rei, na figura do profeta, na figura do presidente do Sanedrim, do Sinédrio, da Suprema Corte Rabínica, de 71 sábios, juízes rabínicos, e que na época da reconstrução do Segundo Templo eram 120 sábios, Anshe Knesset Agdolá, e também da figura do sumo sacerdote. O rei Davi, ele acumulou dois cargos de liderança. Ele era o rei e, ao mesmo tempo, ele era o presidente do Sinédrio, da Suprema Corte Rabínica. O rei Davi não foi o maior rabino, não foi o maior rei de todos os tempos, com exceção do Mashiach. Na geração dele, ele era o maior rabino. Ele é o líder de todos os rabinos. Então, o rei Davi era o presidente da Suprema Corte Rabínica, do Sanhedrin. Ele tinha um acúmulo de 2 funções. Era o rei e era o Nassi, o presidente da Suprema Corte. O Mashiach vai ter o acúmulo de 3 funções. E esse é o segredo que está por trás das palavras Admor. A gente fala Yehi Adoneno, Moreno, Verabeno, Melech HaMoshiach, Leolam Vaed. Que viva Adoneno, nosso Senhor. Moreno, nosso guia. Verabeno, nosso rabino. O rei Mashiach para todo sempre. O que é Adoneno? Adoneno é o rei. Ele é chamado de Adon, do soberano, né? Adoneno. Moreno é o profeta. Verabeno é o presidente da Suprema Corte. Então, Mashiach vai ter o acúmulo de 3 funções. Ele vai ser o maior rei, ele vai ser um profeta quase da estatura de Moshe Rabbeinu, ele também vai ser o maior presidente de Sanhedrin, da Suprema Corte Rabínica de todos os tempos. A única função que não vai ter o Mashiach é de Cohen Gadol, de sumo sacerdote, porque Mashiach não é Cohen nem Levi. Então, existem várias ideias quem vai ser o Cohen Gadol, mas a ideia principal de que o próprio Moshe Rabbeinu vai ser o sumo sacerdote do 3º templo, entre outras ideias também. Então, na verdade, na condição de profeta da geração, o Rebbe já falou que essa geração é a geração do Mashiach. Bar Korvá não falou isso. Rabi Akiva, ele apontou o candidato como Mashiach, mas eles não falaram resolutamente, de forma resoluta, de que já chegou a época da revelação do Mashiach. Agora sim, o Rebbe falou resolutamente, com uma certeza de, não 100%, de 1000%, uma profecia, Deus falando pela boca do próprio Rebbe. E nós já estamos na época da revelação do Mashiach, a qualquer momento, se Deus quiser. Amém. Mais alguma pergunta, pessoal? Aproveitando o tempo que nos resta. Alguém tem alguma pergunta? Vamos aproveitar aqui, ó. Rabino. Fala, Gabriel. Oi. Eu estava lendo em Pirkei Avot, quando ele Sim. fala assim, no local onde não há homens, procura ser homem. Sim. E no caso, para não Não é o sentido falar literal. demais. Aqui, homem significa líder. Homem não é o gênero homem ou mulher. Homem aqui é a tradução de homem, desculpe te interromper, é ser humano. Não tem nada a ver com gênero. Fala, você falou onde não há homem, ser homem. Fala. Continua essa pergunta. Uma outra pergunta é que eu fiquei em Não, dúvida. então, você entendeu? No lugar onde não há homem, ser homem, significa assim. No lugar onde não há líderes, ser um líder. No lugar que ninguém sabe resolver problemas, puxa, se você está lá, seja você. Ah, não, mas eu não sei direito, não sei o quê. Eu sei tão pouco judaísmo, eu sei tão poucas leis de Bnei Noach. Eu estou aqui no Brasil, num lugar tão longínquo aqui no Brasil, isolado, e não tem outros Bnei Noach. Como que eu vou fazer? Aí vem a orientação dos nossos sábios. No lugar onde não há homem, seja você homem. Quer dizer o quê? No lugar onde não há líder, seja você um ser humano dedicado para liderar o movimento de Bnei Noach.
essa frase dos sábios vem de encontro a outra frase. Alguém conhece essa frase famosa? Em terra de cego, quem tem um olho é rei? Ou quem é caolho é rei? Em terra de cegos, quem tem um olho é rei. Num lugar onde não há homens, não há líderes, seja você o líder. Você resolve os problemas. Ah, não, mas estou num lugar tem muitos problemas e não tem ninguém para resolver esses problemas. Ué, se não tem ninguém para resolver os problemas, resolva você. Seja você aquele que terá coragem de resolver os problemas num lugar onde não há outros líderes para resolverem os problemas. Essa é a ideia. A pergunta posterior é a seguinte. Sim. Porque no Porque a Avó que eu li, ele fala assim que é bom não conversar demais com mulheres. Mas muitos sábios... Eu vou explicar isso aqui. Está escrito o seguinte, não se deve conversar muito com a mulher do outro. Isso aqui é óbvio, né, pessoal? Tem gente que é assim, não, eu sou amigo, ela é minha amiga, essa mulher casada, eu sou amigo do marido, sou amigo da esposa, eu vou abraçar a esposa, vou beijar a esposa, somos amigos. Amizade. Deixa eu dar umas apertadas na esposa. Amizade. Não. Não é para falar com mulheres, por quê? Veja só, falar de banalidades. Está escrito no Pergavó, não deve se falar com as mulheres, com a mulher, principalmente mulheres casadas, com a mulher casada, a mulher do próximo, e com a sua própria mulher, muito mais com a mulher do próximo. Aí fica esquisito, o pessoal fica esquisito, não pode falar muito com a própria mulher? Então vem os sábios e explicam. Vocês podem falar à vontade com a própria esposa, e a própria esposa pode conversar à vontade com o marido, mas que falem de coisas boas e positivas, coisas elevadas. Os sábios aconselham marido e mulher, eles querem conversar bastante, que conversem sobre Torá, vão estudar juntos Torá. Na verdade, pode falar de muita coisa elevada. É que quando o marido chega em casa, ele se sente muito à vontade com a esposa. Quando a esposa chega em casa do trabalho, se sente muito à vontade do marido, eles colocam em dia todas as fofocas e começam a falar mal de Deus e do mundo. Porque esse fulano, ciclano, beltrano, coisa e tal. Então, não é para falar de banalidades, pode falar de coisas elevadas, de Torá, de coisas necessárias para o ambiente da casa, mas falar aqui é um sentido banal, falar dos outros, lashonará, maledicência. O Rabbeinu Ovadia de Bartenura, que é um sábio italiano, que é o principal comentarista da Mishnah e do Pirkei Avot também, ele fala o seguinte, ele dá um exemplo, o marido chega em casa, ele vai se abrir com a esposa, ele fala o seguinte, olha, não aguento mais o meu trabalho, meu patrão brigou comigo. Ele falou umas coisas horríveis para mim. E o marido só no ouvido da esposa. O meu patrão falou coisas horríveis de mim. Ele falou que eu sou um traste. Ele falou que eu sou um inútil. Ele falou que eu sou um péssimo funcionário. E eu acabei pedindo as contas. A esposa, quando ouve isso, e ele falando sistematicamente que o patrão falou tudo isso dele, ela fala, olha, você me convenceu. Você falou tão mal de si mesmo, você me convenceu. Você realmente é um traste, você é um inútil e acaba ocasionando brigas, eles acabam se separando. Um casal não pode se sentir à vontade para uma série de coisas boas e positivas. A única coisa que um casal é proibido de se sentir muito à vontade é para falar mal dos outros e para falar mal de si mesmo. Isso significa que não se deve falar com a esposa. Não falar de coisas elevadas, não falar de Torá, de mitzvot, não falar de quanto o marido ama a esposa, ou de quanto a esposa ama o marido, ou não falar de coisas elevadas. Ficar falando da vida dos outros, ou ficar falando de coisas negativas. Isso é o único aspecto não deve se sentir muito à vontade, muito íntimo, para vomitar as maledicências e as coisas ruins e negativas, falando de Deus e do mundo, da vida dos outros, palavras que vêm trazer desavenças e vêm trazer um clima, um nível, um ar espiritual muito negativo dentro do lar.
Pode falar de coisas elevadas, mas não de banalidades, porque se as pessoas se sentirem muito à vontade para falarem de banalidades, vão acabar falando mal dos outros. E um marido e mulher, por mais íntimos que sejam, a única intimidade que é proibida de um casal é de ficar falando da vida dos outros. Muito obrigado, Rabino. Imagine. Mais alguma pergunta, pessoal? Muito bem, pessoal. Então, eu vou agradecer a todos a participação na nossa aula. Eu desejo a todos realmente mais um pouquinho, já antes ainda do Tisha B'Av, que Mashiach se revele, mas é importante que todos nós saibamos que essa data daqui é uma data temporária e que essa data é mais do que luto. Luto no judaísmo não é só sentirmos dor e demonstrarmos o sentimento, a sensação e o sentido da dor. Não, 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 não. O aspecto mais profundo de tudo isso é a introspecção. Se tirarmos lições positivas de tudo isso, está mais do que válido. Então, todo esse assunto é a devoção a Deus, cada vez mais nos aproximarmos do nosso Pai Celestial, desencadeando a tão almejada redenção a qualquer momento e a qualquer momento mesmo, se Deus quiser. Eu que agradeço, Milena, e todos aqui presentes pela participação, e até a próxima. Muitíssimo obrigado. Que todos nós sejamos instrumentos e recipientes da luz infinita de Deus. Obrigado. Até mais. Até mais. Até mais.